Boa noite, gente, tudo bom? Aqui na Irlanda agora, dia 19 de fevereiro, aniversário da minha mãe amanhã, às 15 para as 8 da noite. Eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês, é uma coisa rápida, mas é uma revelação que aconteceu comigo recentemente, sobre uma coisa que aconteceu comigo no passado, e que eu achei que ia ser interessante compartilhar. Não sei se vocês já viram o meu último vídeo, um vídeo bem vulnerável, de um texto que eu tinha escrito em inglês pro meu blog, que eu achei legal compartilhar com vocês a tradução. Mas hoje eu quero falar sobre uma coisa assim que eu acho que muitas de nós precisamos ter conscientização, eu acho. Eu acho que essa é a palavra correta. Nós brasileiros, a gente gosta de dar nossa opinião, né? É uma coisa assim, faz parte da nossa personalidade, faz parte da nossa cultura, né? A gente sempre tem alguma coisa pra falar sobre todos os assuntos que tem aqui, né? Talvez isso seja coisa de personalidade, mas eu sei que também é parte da nossa cultura brasileira. Antes de eu falar isso, gente, não vai esquecer. Se você gosta de receber meus vídeos, saber que tem vídeo, muita gente manda mensagem, não sabia que estava colocando vídeo. Aperta o sininho, porque pelo menos vocês, toda vez, como eu não sou muito frequente, toda vez que eu tiver um vídeo, de repente, alguma coisa vai lá e vocês conseguem ver que eu coloquei o vídeo bem na hora que eu coloquei. Isso seria legal pra gente continuar a nossa interação. E outra coisa também que eu ia falar pra vocês, se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque também você pode receber os vídeos mais recentes na hora que você se inscreve. E outra coisa também, se você acredita que o que eu tô falando é relevante e é bom e pode ajudar alguém, compartilhe o vídeo, tá bom? Isso tudo vai me ajudar e vai me encorajar também, porque eu acredito que as coisas que eu compartilho são coisas, assim, bem necessárias pro jeito que a gente tá vivendo hoje. Então, seria legal se vocês pudessem fazer isso, tá bom? Agora. Já dá um like também, tá? Vocês são muito bons pra dar likes, eu gosto disso, mas assim, eu tô falando isso que eu esqueço de colocar nos vídeos, e eu sei que às vezes a gente acaba esquecendo de apertar like. Eu sou uma pessoa que eu quase nunca aperto like. Não é porque eu não gosto da coisa, mas eu nunca aperto like. Minhas filhas sempre falam pra mim, mãe, por que você não aperta o like? Em todo caso, é só pra dar uma lembradinha aqui, tá? Mas deixa eu voltar ao assunto. Aconteceu uns ocorridos, como vocês já viram no meu último vídeo. Tem muitas coisas que aconteceram na minha vida, que é lógico que eu não vou postar detalhes de tudo, mas muitas coisas aconteceram na minha vida. E, às vezes, quando a gente compartilha partes da nossa história com as pessoas que a gente ama, amigos, família e tudo, tem aquela coisa, né? Ai, mas olha, se eu fosse você, ou se fosse eu. Então, eu queria explicar às vezes, a diferença entre uma pessoa falar assim, se fosse eu, e se eu fosse você. Apesar de a gente não sentir que tem uma diferença, existe uma diferença no português quando você fala isso. Por exemplo, se você falar se fosse eu, então você tá falando que se você, por exemplo, vamos dizer que eu tô falando isso, tá, pra alguém, uma amiga minha vem e conta uma história pra mim. Aí eu vou e falo pra ela, se fosse eu teria feito isso, 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 porque é lógico, eu, Daniela, penso que talvez essa é a forma que eu reagiria com aquilo que tá acontecendo na vida da minha amiga. Agora, se você falar, se eu fosse você, o que é geralmente o que as pessoas falam, se eu fosse você, eu faria isso. Se eu fosse você, eu teria feito isso. Se eu fosse você, você tá falando assim, por exemplo, eu falo pra você, mas e Maria? Não sei, tô falando esse nome Maria porque é o nome que vem na minha cabeça. Na realidade, eu tô aqui com o negócio aperto no meu computador, tem uma Maria. Mas Maria, olha, se fosse eu, ou se eu fosse você, eu teria feito isso, isso, isso. Mas aí vamos pensar, se eu fosse a Maria, eu não teria feito isso, eu teria feito exatamente o que a Maria fez, porque a Maria seria a Maria. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, quando alguém fala pra você assim, ai, mas não acredito que você fez isso, por que você não brigou? Por que você não fez isso? Por que você não fez isso? Eu teria feito isso. Se eu fosse você, eu teria brigado, eu teria feito isso, teria feito isso. Gente, não tem como, humanamente, nós sabemos como nós reagiríamos na situação do outro. Não tem como. O que a gente pede empatia é, você imagina você ser a pessoa e andar no pé da pessoa. Aqui na Irlanda eles falam, né, no mesmo sapato que a pessoa. Viver a vida dela, aí você consegue ter uma noção por que a pessoa reagiu do jeito que a pessoa reagiu. Isso que é empatia. Você vê a vida da pessoa e ao invés de julgar e achar que de repente você teria feito melhor, que você teria, não sei, né, como que fala, revolucionado o mundo com a sua atitude, é melhor você imaginar que você é realmente aquela pessoa. E naquele momento, você ter compaixão da pessoa. Compaixão é uma coisa muito bonita,
não só para cristão, para todo mundo. Compaixão é muito importante. Jesus era uma pessoa que tinha muita compaixão das pessoas. E eu acredito que nós deveríamos ter mais compaixão das pessoas quando a gente acha que talvez, se você estivesse vivendo naquela situação, você teria reagido de uma forma diferente. Tá bom? Então, principalmente isso, hoje em dia tem muita gente sofrendo trauma, muita gente que passou por problemas muito difíceis, principalmente mulheres que passaram por doméstica violência, de violência doméstica, abuso, esse tipo de coisa. Você falar para uma pessoa que já está sofrendo com a própria atitude, porque muitas vezes as pessoas passam por certas coisas e eles ficam paralisados. Trauma paralisa muitas pessoas, nem todos. Já percebeu? Não sei se você já viu. Eu lembro que eu vi um vídeo do Brasil dessa mulher que achou o marido dela na cama com outra mulher. Ela foi lá e cortou a parte genital do marido dela. É isso que ela agiu na hora do trauma. Na hora que ela viu aquilo ali, essa foi a ação dela. Nem todo mundo reage dessa forma, né? Tem muitas mulheres que olha ali, fica paralisada, vai embora, chora e nunca mais volta. Outras fica brava com a mulher, né, que tá na cama com o marido dela, bate na mulher, mas ainda perdoa o marido, e aí a gente fica assim, mas como que ela pode fazer? Gente, cada pessoa reage diferente na hora de trauma. Então, antes de você e eu e todos os nossos amigos, familiares, achar assim, eu nunca faria isso. É lógico, gente. Você nasceu na mesma família que eu. Você teve o mesmo pai e a mãe, mesmos irmãos, cresceu na mesma cidade, no mesmo país. Você viveu as mesmas circunstâncias. Você casou com o mesmo homem que eu casei. Você teve o mesmo tanto de filho que eu tive. Então, depois que tudo isso, você fizer tudo igualzinho que eu fiz, aí, de repente, você pode falar pra mim, ai, se eu fosse você, eu teria feito igualzinho você fez. Sabe por quê? Porque você teve a mesma vida que eu. Todas as coisas, as minhas reações que eu tive, foi por causa das minhas circunstâncias. Então, eu falo isso pela minha vida, mas eu tô tentando falar isso para você passar adiante. Se você tá vivendo esse momento que uma coisa muito difícil aconteceu na sua vida e tem muita gente julgando, achando que você deveria ter feito assim, assado, lembra eles. Depois que você andar na mesma vida que eu tive, depois que você viver igualzinho, aí você vem me falar o que você teria feito. Agora, eu só preciso de alguém para me amar, para me apoiar e para dizer, não importa o que aconteceu ontem, agora é daqui para frente, tá bom? Espero que vocês gostem desses conselhinhos que eu tô dando. Não é um conselho de verdade, na realidade é uma experiência de vida que eu tive, que eu acho que valeu muito pra mim, e só agora que eu tô conseguindo enxergar essas coisas que aconteceram em certas épocas da minha vida, e eu queria poder ter pensado nisso, né? Porque ao invés de eu ter pensado isso, na época eu me sentia muito mal. Então todo mundo que falava pra mim o que eu deveria ter feito nas certas horas, e eu achava assim, nossa, eu sou burra mesmo, eu sou muito estúpida, como que eu pude deixar isso acontecer comigo mesma? E se eu fosse essa pessoa, ela não teria feito isso, tá vendo? Ela teria feito isso. Aí eu começava a me sentir mais fraca, mas nessa hora não é isso que eu preciso, sabe? Quando alguém tá sofrendo perto de você, alguém que tomou uma decisão muito importante na vida, olha, o importante é que agora você tá aqui. Não importa o que aconteceu ontem. Agora você tá aqui, é daqui pra frente, esquece o passado. Não esquece assim, tipo assim, faz de conta que não aconteceu. Não tem como fazer de conta que não aconteceu o passado. Mas pelo menos, né, a gente tem que saber que o passado tá lá só pra ensinar a gente a não fazer de novo, né, aprender com os erros que a gente fez. E na realidade, não foi um erro. Porque muitas mulheres, como eu já disse pra vocês, reagem ao trauma diferente. Então, não existe o certo e errado. A psicologia fala, meus terapeutas, todo mundo fala. Não existe um certo e errado na hora do trauma. Existem formas diferentes que cada indivíduo, de acordo com a vida que eles levaram, das circunstâncias que eles estão, vão reagir. Então, não deixe ninguém te fazer sentir mal pela sua escolha. Só o dia que essa pessoa viver a sua vida, ela vai poder realmente saber como ela reagiria nessa forma. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima!